a gente tem que estudar, sim, para a gente saber criar adolescentes. Estar preparada para isso e dar apoio para eles. E aí a gente vou trazer aqui mais um pouquinho do comportamento do adolescente, do pré-adolescente. Nós estamos falando de 10 a 14 anos. Começam a diferenciar, né, o sexo. Quem tem perereca, quem tem piu-piu, e que, na verdade, a gente já precisa colocar a classificação de fato, que é pênis e vagina, né? E eles começam a se definir em grupos, por única e exclusivamente a questão de afinidade visual. E eles se identificam. Ou que atraem, que se identificam. Outra coisa também que nós, mães, choramos demais é porque eles começam a afastar a gente. É nessa fase que inicia o descolamento de nós, mães. É nessa fase onde eles sentem mais vergonha de lidar com a mãe, com o pai, aplaudindo e sorrindo em todas as coisas que eles fazem de legal. Então, é nessa fase. Quando você deixa seu filho lá na porta do colégio, né, que ele pede, não, pode deixar um pouquinho antes, precisa deixar na porta, não. Então, é nessa fase que começa todo esse desconectar, né, com os pais. Também é uma fase onde eu falo para vocês que, por eles terem dificuldade de compreender a fase da adolescência, o que eles vão passar nesse período, é uma fase onde eles têm muita vergonha, eles têm muita falta de entendimento, né? E uma das coisas que mais abala, e que nessa pandemia pegou em cheio esses jovens, e aí eu estou falando todos eles, né, a fase da adolescência como um todo, começa a ter uma baixa estima. Porque como ele se sente patinho feio, como ele acha que está ocorrendo alguma coisa com ele também se sente mal com aquilo e se sente isolado de tudo e de todos. Ele não quer se expor, ele não quer se mostrar. Claro, mas temos internet. Hoje em dia a gente não tem adolescentes assim. Tem. Os nossos filhos são digitais. Não. Quando você não sabe o que acontece, você não sabe o que pesquisar. Quando isso o indivíduo, quando você não sabe, quando você tem medo do que está ocorrendo com você, você tem medo de se ver. E nessa fase de 10 a 14 anos, é a grande fase difícil para eles e para a gente. É o início de tudo. Então, se prepara. Se você tem filho de 10 anos, se prepara. Seu filho já está na adolescência. Uns chamam de pré, mas eu chamo a fase da adolescência. E se você tem filho de 8 anos, já fica antenado, porque o processo já está começando também. Outra coisa é a fase, não sei se eu falei, mas é a fase de medo de não ser aceito, exatamente por ser um patinho feio, né? E ele se sentir diferente dos outros e não externar isso daí. Então, ele acaba se isolando e com esse medo de não estar sendo aceito. E a gente entra para o trampolim da fase da adolescência. De 15 a 19 anos. Olha, essa fase é a fase onde a mãe faz isso, né, para colocar a opinião dela. Até então, caramba, passa a chave de casa e acabou. A partir dali, mais difícil. 15 anos, festa das meninas. Para as meninas, antigamente, era para expor à sociedade que a menina já estava preparada para um casamento, não era isso? Para escolher ali, por isso que existe o baile dos debutantes de 15 anos. Agora, isso agora é simplesmente para falar, oi, eu já estou moça, e as meninas geralmente escolhem os rapazes, ou outras meninas.
E é exatamente aonde a gente fica enlouquecida. Mas é uma fase onde também eles estão aí com um grande dilema para a gente, portas fechadas. Muitas vezes vocês, mães, falam para mim, meu filho vive com as portas fechadas. A gente tem sim que entender isso daí, dar limite, colocar alguns consensos, associar algumas regrinhas e limites que são acordados. Mas o que eu falo para você é o seguinte, eles vão precisar desse tempo para eles. Sabe por quê? É um momento onde eles estão chegando à fase adulta. Enquanto a pré-adolescência tinha medo de ser aceito, esse momento da adolescência tem medo de não conseguir. E na pandemia, gente, é até emocionante falar isso. Muitos jovens perderam o brilho dos sonhos. E é uma fase, como a gente vê o sofrimento dos nossos jovens com essa pandemia. É a fase onde eles constroem o futuro deles, constroem, muitas vezes, os sonhos. Só que a maioria das vezes sem embasamento, sem alicerce, sem entender início, meio e fim, o planejamento, metas para se construir. Esse momento é uma fase onde ele fica muito egocêntrico, porque ele quer, enquanto lá na pré-adolescência, quando os holofotes entravam para perto dele, ele ia para trás do poste se esconder. E ele podia. Agora, ele está evidente. Então, ele acha que tudo é contra ele. Não é assim? Coloca aí para mim, se não é assim. Quem tem filho acima de 15. Tudo é contra ele. Tudo é perseguição. Ou então, as coisas não acontecem só com ele. É uma coisa incrível como essa fase da adolescência, né? Esse período da adolescência, eles são tão egocêntricos. Principalmente filhos únicos. Eu sou mãe de filha única. Mas, falando da questão egocêntrica, nesse momento, eles precisam se autoafirmar, eles precisam ser os melhores, mas, ao mesmo tempo, eles estão num conflito que o futuro deles está beirando ali. Então, é um momento que eles estão mais introspectivos, que eles estão mais pensando muita coisa, é um momento que eles fazem muitas buscas, é um momento que eles têm uma inteligência melhor, mas olha, outra coisa sutil que eu vou deixar para vocês aqui. A inteligência que ele tem, já não precisa mais de você para orientar intelectualmente, para ele ir seguindo, mas precisa de você não para falar o caminho, mas para você orientar ele a achar o próprio caminho.